Eu sou Terezinha da Silva, vou moderar este painel. Vamos falar sobre conflito, violência e género. Eu vou pedir-vos que apontem as perguntas que queiram fazer e só no fim de cada apresentação iremos então ter um momento de discussão. Eu vou apresentar então a primeira painelista, que é a Carmelina Rosário. A Carmelina Rosário, o título da sua apresentação é Learning from Women, Women Insights into Education as an Arena for Social Tensions in Cabo Delgado. A Carmelina é investigadora pós-doutoral no Instituto Christian Michelsen em Bergen, na Noruega, investigando as questões de género na nova insurgência islâmica no norte de Moçambique. Tem o PhD em Antropologia Social de Bergen e MPhil em Antropologia do Desenvolvimento pela mesma universidade. Conduziu pesquisas sobre a memória das mulheres com poder e autoridade na Zambésia. E a sua principal região da pesquisa é Moçambique e África do Sul, e as áreas de interesse incluem pobreza, desigualdades, saúde, direitos reprodutivos, os direitos das mulheres e grupos vulneráveis. Eu não vou referir-me a todas ao resto do grupo, à medida que as colegas apresentarem, irei falar delas. Então, vou dar a palavra à Carmelita e, por favor, registrem as perguntas que tiverem para no fim das intervenções podermos discutir. Por favor, Carmelina. Obrigada, Terezinha, pela generosa apresentação. Acho que é uma pequena correção, não é África do Sul, é África Austral. Esta pesquisa é uma pesquisa que ainda está em curso. O que eu estou a fazer, como disse a Terezinha, eu ainda sou investigadora pós-doutoral, a minha pesquisa ainda não terminou. Eu fiz uma pequena incursão, passo a palavra, no início deste ano, para tentar situar-me sobre quais seriam os temas que eu gostaria de abordar no seguimento de alguns trabalhos com mulheres que já haviam sido feitos, nomeadamente com as minhas colegas que vão falar mais tarde, seja com as mulheres deslocadas e também com as mulheres em geral em Cabo Delgado. E no decurso das entrevistas que fui fazendo a mulheres, eu tenho sempre preferência por fazer entrevista a mulheres, obviamente também faço entrevista a homens, o meu interesse central são as mulheres, em particular mulheres de liderança costumeira ou tradicional. E no decurso das entrevistas que fui fazendo, fui percebendo que existe uma espécie de véu eu não diria de silenciamento, mas de invisibilização das líderes costumeiras, estas que a Signa esteve a falar anteriormente, principalmente as rainhas clânicas, que eu chamarei de rainhas clânicas, que em Macua são as Piamuene, mas que são de muito difícil acesso. De mais fácil acesso são as mulheres ligadas às estruturas do Estado, que também são de certa maneira costumeiras, mas são as que são chamadas, pelo menos em Pemba, não só em Pemba, em Montepuez também eram assim chamadas, e em Kisanga, de Mama MM. Estas estão mais ligadas ao Estado e estão ligadas aos secretários de Estado e toda uma dinâmica pós-independência de reestruturação das lideranças comunitárias. Estas são de mais fácil acesso, as líderes clânicas que têm esta ligação aos antepassados, à matrilineagem, são de mais difícil acesso. E estas são, de facto, as que são do meu interesse. Mas, como eu dizia, no decurso
das conversas e nas entrevistas dos diferentes atores e intervenientes, incluindo das ONGs, dos atores do Estado, os atores humanitários, foram mencionadas uma relação complicada com a educação formal. Obviamente, existem menções em pesquisas já feitas que Cabo Delgado tem um nível de literacia relativamente baixo e tem sido atribuído a um menor investimento em infraestruturas de educação e outro tipo de investimento social, mas eu gostaria de lembrar que as zonas libertadas estavam em Cabo Delgado e em Niassa e existiam programas de alfabetização. Em termos de estatísticas, antes do conflito, em Cabo Delgado havia, apesar da população em idade escolar ser menor que a de Manica, portanto estou a tentar fazer uma certa equiparação à província que tem uma população mais ou menos equivalente, a população era menor do que Manica em idade escolar, mas ao nível primário tinham mais escolas, em Cabo Delgado havia mais escolas, portanto, ainda que seja verdade que o norte de Moçambique tem um certo desinvestimento nas áreas sociais, Cabo Delgado não era necessariamente, pelo menos na educação ao nível primário, a província onde se fez menos investimento e onde houve menos infraestruturas de educação. Cabo Delgado tinha também missões cristãs, católicas, efetivamente, mas existe um desequilíbrio, digamos assim, da relação de quem é que realmente aceita e qual é o nível até que se vai. Ao nível do ensino secundário, efetivamente Cabo Delgado é a província pior servida no país, portanto é a partir deste nível que se começam a ver as diferenças, portanto isto é um dado bastante importante. E também é nas zonas costeiras onde a relação com a educação formal é mais, digamos, tensa. As missões estavam mais situadas no sul, no interior e no Planalto, e em conversa com algumas das mulheres que foram efetivamente à escola e que eu tentava perceber qual era a diferença, porque eram mulheres muçulmanas, tinham ido à escola, qual era a diferença, porque que algumas mulheres vão, outras não vão, e o que me foi dito é que dependia da visão das famílias. As famílias com visão eram as famílias que investiam na educação dos filhos, incluindo das raparigas, e que havia famílias mais conservadoras e que estas famílias conservadoras tinham medo que as crianças, ao irem à escola, e muitas das escolas no tempo colonial, obviamente, eram nas missões, portanto, claramente ligadas à religião católica, tinham medo que as crianças fossem aprender a comer carne de porco, portanto, que se iriam afastar da religião muçulmana. O que significa, portanto, que existe uma tensão com a escola formal que não é de agora. É uma tensão que existe já desde o tempo colonial e que indica uma certa continuidade. Este medo de ir aprender a comer carne de porco, como foi dito, continua depois da independência. Portanto, principalmente no litoral, estas famílias mais conservadoras, portanto, estas famílias com menos visão, continuavam a preferir que as suas crianças não fossem para a escola e a preferir a educação religiosa nas madraças. E, efetivamente, vários pesquisadores têm dito e têm falado de como as madraças eram, em alguns sítios, a única fonte de educação das crianças nas comunidades. Além destas conversas em relação a como eram vistas, como é vista a educação e quem é que tinha direito a ser educado e quais eram as diferenças entre as famílias muçulmanas na sua relação com a educação formal e religiosa,
Algo que também me chamou a atenção foi uma visita que eu fiz a uma destas rainhas costumeiras, e que no seu alpendre tinha um quadro para ensinamento religioso. E quando eu perguntei se ela tinha uma madraça em casa, ela respondeu que sim, que tinha madraça em casa, que tinha começado inicialmente a aprender sozinha e que era só para benefício dela, mas que agora tinha crianças que vinham e que tinha entrado em acordo com um álimo que vinha ensinar estas crianças. O que me fez pensar que existem aqui espaços que são geridos por mulheres e que, de facto, elas também têm um certo papel em dar continuidade e em promover o ensino da religião, o ensino religioso, e em estabelecer espaços de educação religiosa que estão fora, digamos assim, das mesquitas. Existe literatura da Costa Swahili que fala sobre as mesmas relações tensas entre o ensino formal e o ensino informal, nomeadamente no Quênia, em Zanzibar e nas Comores, e de como é que os diferentes governos coloniais lidaram com esta tensão entre o ensino formal e o ensino informal. E existe uma diferença em que, por exemplo, não em todos os espaços, mas, por exemplo, em Zanzibar e no Quênia, em que foram desenhados programas que incluíam o ensino secular e religioso nas escolas para poder atrair os estudantes muçulmanos e garantir que, de facto, eles tinham também uma educação secular. E no caso francês, em que de facto houve uma separação entre a madraça com uma obrigatoriedade de ida às escolas formais. E não sei se é o consenso, mas a literatura costuma ser mais positiva para o caso da integração da educação religiosa e a educação secular. Eu ainda não tenho uma opinião formada, estou simplesmente a apresentar as diferentes opções que têm estado por aí a ser descritas do ponto de vista histórico. E, neste sentido, eu acho que nós poderíamos ganhar muito em começarmos a olhar para estes espaços dominados e geridos por mulheres e para estes discursos e narrativas feitos pelas mulheres na sua reflexão sobre o conflito. Este é um aspecto muito específico, que é a educação, que foi identificado pelas pessoas que têm estado a conduzir estudos sobre este conflito como um ponto importante. Um ponto importante no sentido da relação entre a pobreza, baixa educação e a pobreza, por um lado, que leva à exclusão, e efetivamente o fato de as famílias muçulmanas do Planalto, muitas delas, na verdade, católicas, as famílias muçulmanas do interior de Cabo Delgado terem acedido à educação, permitiu-lhes, com ou sem ligação ao Estado, privilegiado ao Estado, ter melhores oportunidades do que as famílias do litoral, que se excluíram, que foram excluídas ou se auto-excluíram da educação formal e, portanto, tornaram-se menos competitivas, de certa maneira. E esta questão da autoexclusão tem sido falada também como sendo um fator de tensão e potencial do conflito, não é? Mas entender o porquê desta exclusão é uma questão de religiosidade, sim, mas, por exemplo, no caso das mulheres, o que tem sido discutido na literatura da África Oriental tem sido em relação a, não sei como é que se traduz para português, propriety, ser-se apropriado, com decoro, ok? Sim, portanto, como é que uma mulher é decorosa?
propriety, mas também a questão da utilidade, ou seja, a utilidade da educação. E enquanto que a educação religiosa continua a conseguir demonstrar a sua utilidade para as comunidades muçulmanas da costa, e continua a garantir o decoro, em particular das mulheres, o mesmo não se pode dizer das escolas formais, o que cria estes espaços de tensão. O meu último ponto seria de nós também temos feito uma relação, sim, com os conflitos do Estado pós-colonial, portanto pós-independência, e a falta de investimento do Estado, mas colocando dentro de um contexto mais longo relacionado com que tipo de investimento e que tipo de relação o Estado colonial cristão, especificamente cristão, o nosso é secular, mas o anterior era cristão, que tipo de tensões já vêm de trás, efetivamente, e que estão, de certa maneira, na base de algumas fragilidades das populações da costa e que, eventualmente, não foram tidas em conta. E para terminar, estas minhas discussões com as mulheres têm sido enriquecedoras neste momento em permitir, acho que de certa maneira foi o que a Signa disse, ver blind spots que não têm sido vistas quando se faz uma conversa mais expansiva, não ouvindo especificamente as opiniões e as experiências das mulheres. Obrigada. Muito obrigada, Carolina. Obrigada, Carolina. Levantaste aqui alguns pontos muito interessantes em relação às tensões entre o ensino formal e informal e outros aspectos que iremos depois discutir. A segunda painelista é a Neuza Balane e o João Feijó. Eles vão falar sobre exclusão e violência. A Neuza é mestranda em Sociologia Rural e Gestão do Desenvolvimento pela UEM e é formada em Gestão Bancária e Auditoria Financeira pelo Centro de Formação Bancária de Moçambique. Atualmente, a Neuza dedica-se a estudos sobre a participação em contextos de conflito no feminino e empoderamento das mulheres em contexto rural. As áreas de interesse ligadas à gestão identitária, género, agroecologia e desenvolvimento sustentável. O João Feijó, que já conhecemos, não é? É doutor em Estudos Africanos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa em 2014. As áreas atuais de investigação incluem pobreza, desigualdades e conflitos. É mestre em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de 2006 e é licenciado em Sociologia do Trabalho e das Organizações pela Universidade do Minho em 1998. Então, Neuza, a palavra é tua, por favor. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Como a professora Terezinha esteve aqui a apresentar, eu respondo por nome Neuza Balane e vou apresentar um estudo sobre a exclusão social e violência contra mulheres em Cabo Delgado. Esse estudo traz resultados preliminares, vamos apresentar aqui resultados preliminares dessa pesquisa, que foi feita em coordenação com o professor João Feijó. A minha apresentação seguirá um roteiro específico. Vamos apresentar a introdução, os objetivos, uma breve contextualização que compreende a integração socioeconômica das mulheres antes do conflito e vamos refletir um pouco também sobre a violência sofrida durante os ataques, as experiências de fuga
e os seus impactos sobre esta mulher. E também vamos ver ou refletir um pouco sobre a reintegração social dessas mulheres já no centro dos deslocados e tentar perceber ou refletir um pouco mais sobre novas configurações de violência ou violências que podem ser invisíveis ou violências catapultadas pela pressão dos recursos ou pela chegada de novas comunidades inteiras desconhecidas. E, por fim, traremos algumas reflexões finais, que são deveras preliminares, porque é um estudo que ainda está em processo. Então, todas as constatações que serão aqui apresentadas estão abertas para discussão e análises também. Como havia dito, o conflito de Cabo Delgado condicionou, consequenciou várias dinâmicas que podem ser estudadas a nível social. E das várias consequências que foram depreendidas ou foram consequenciando-se, as deslocações massivas de pessoas fez com que, ou permitiu, uma configuração em que crianças e mulheres fossem grupos sociais mais visados ou grupos sociais mais vulneráveis e que precisam, ou essas dinâmicas precisam ser estudadas, precisam ser compreendidas com profundidade, de forma a podermos entender qual é o impacto sobre a sociedade e sobre essas mulheres ou esses grupos sociais em particular. Para a prossecução da nossa pesquisa, seguimos um objetivo geral, que era de compreender a exclusão social e a violência sobre as mulheres. E para podermos alcançar esse objetivo, seguimos 3 outros objetivos que nortearam a pesquisa, que se fundamentam em 3 momentos. O primeiro é descrever as condições socioeconômicas das mulheres antes do conflito. O segundo momento é arrolar as experiências de violência sofrida pelas vítimas durante os ataques. E o terceiro momento é analisar as condições socioeconômicas dessas mulheres nos centros, nos locais de reassentamento. Consistiu a nossa metodologia uma abordagem qualitativa, em que foram aplicadas entrevistas a 47 mulheres deslocadas, oriundas dos distritos de Palma, Mocimba da Praia, Macomia, Caçanga, Nagado, Muidumbe e Moeda, que são deveras os distritos que sentiram com maior impacto as incursões dos insurgentes. Essas 47 mulheres foram entrevistadas e estão residentes hoje no distrito de Pemba, Metuge, Motempoês, Kisanga, Moeda e Chiure, que estão distribuídas em vários centros de deslocados, e algumas outras também residem em famílias, em suas famílias de origem. Essas mulheres foram agrupadas em grupos etnolinguísticos, 20 de pertença a Maconde, 19 Moanis e 8 Macuas. A recolha de dados foi efetivada entre os meses de abril e agosto de 2022. Num primeiro momento, seria importante para nós percebermos quais foram os fatores que puderam influenciar de uma forma mais afetiva ou aprofundada a penetração dos grupos insurgentes em Cabo Delgado e que incide diretamente sobre as condições socioeconômicas dessas mulheres. Um dos primeiros fatores importantes são os altos índices de analfabetismo e a questão do abandono escolar. Mas todos esses fatores são produtos de uma construção social, porque no processo de socialização dessas mulheres, elas são ensinadas em moldes ou padrões patriarcais, em que existe uma profunda subvalorização da mulher.
Então, os altos índices de analfabetismo, da desistência escolar, fundamenta-se nesses padrões que não abrem muito espaço para que a mulher se insira no mundo acadêmico e se desenvolva. Um dos segundos pontos, ou um dos fatores, é a constatação dos fenômenos de arranjos matrimoniais, particularmente entre populações da costa, que são fundamentalmente macontes. Então, é um dos fatores de questão de socialização em que essas mulheres estão inseridas, porque elas agem de forma como elas estão ensinadas, e todos os valores que são ensinadas ou são passadas a elas sempre remetem a uma situação de subvalorização e de não emprego de valores que possam lhe desenvolver. Então, isso, de certa forma, criou um terreno fértil para que a insurgência ou as incursões insurgentes fossem mais profundas nessas zonas. Faz parte também desses pontos ou desses fatores, os fenômenos dos casamentos prematuros, como havia referido anteriormente, a integração econômica na agricultura e o comércio informal, a ausência de planeamento familiar, que geralmente para essas mulheres é fundamentado no querer divino. Então, eles não têm uma inserção, um aprendizado em que elas entendam que a questão de procriação é uma questão de decisão matrimonial, em que tanto ela quanto o marido têm o dever e o direito de negociar os seus papéis dentro do agregado para que possam lidar com a questão dos filhos. E isso também, de uma certa forma, fazendo planeamento familiar, faz com que não se produza ou não se prolongue a questão da pobreza. Então, quando elas estão inseridas nesse ambiente, acaba fazendo com que elas se restringam muito e tudo quanto elas façam, indiquem ou dediquem tudo que façam a um ser divino. Existem também nuances no que diz respeito às perspectivas ou representações desses machababos antes do conflito. Com esses todos os aspectos de socialização, de um terreno fértil preparado para que eles pudessem entrar com facilidade e de uma forma ideológica, nós podemos dividir as percepções ou as representações dessas mulheres no que diz respeito à visão ou à perspectiva que eles têm dos machababos. E dividimos elas em duas alas, entre as mulheres cristãs e as mulheres muçulmanas. As mulheres cristãs, predominantemente macondes, que estão um pouco mais para o interior de Cabo Delgado, elas tinham uma percepção de desconhecimento generalizado sobre o que estava a acontecer. Elas não sabiam necessariamente o que estava a acontecer no período que antecedeu aos ataques, porque antes dos ataques os insurgentes tiveram um processo de preparo, um processo de ideologização das suas crenças. Então, isso permitiu um tempo muito longo em que eles tiveram a cozinhar a cabeça das populações, e as mulheres do interior, que são cristãs e macondes também, porque também acaba sendo uma questão étnica, elas não entendiam o que estava a acontecer, nem estavam familiarizadas com o assunto, diferentemente com as mulheres da costa, que, por serem muçulmanas e vendo outras muçulmanas a se portarem de uma forma diferente, a tomarem novas posturas diferentes de como é que perspectivavam o islamismo, como é que faziam as rezas, causou uma estranheza entre elas. Então acabou sendo um conflito interno entre os muçulmanos. Então as mulheres da costa sabiam que estava a acontecer alguma coisa errada, que alguma coisa ali não estava boa, mas não de uma forma aprofundada, porque eles sabem quais são os preceitos do Alcorão e tudo mais que engloba o mundo islão. Então, o marco
da penetração dos machababos em Cabo Delgado pode ser perspectivado nessas duas perspectivas. Mas também existe a parte, né, das muçulmanas na costa, onde eles foram mais presentes. E no primeiro período, depois de estranharem, depois de questionarem aqueles comportamentos que estavam ali a acontecer com outros irmãos muçulmanos, começou a criar-se umas divisões entre a população, com quem aderia, quem não aderia, quem conseguia quem se familiarizava melhor com as novas dinâmicas da religião ou da religiosidade, como mulheres que se tapavam com burcas pretas, se tapavam da cabeça aos pés. E depois desses questionamentos todos, depois de um processo longo de relutância, de desconfiança, de afastamento até um certo ponto, passou-se a um momento de atração que definitivamente antecedeu os ataques propriamente ditos. Porque depois deles se sentirem atraídos, porque os maridos dessas mulheres que se vestiam de forma estranha começavam a ter empréstimos, começavam a abrir negócios informais, tinham lá barracas, tinham casas melhoradas, começaram a ver aquilo como uma nova configuração de desenvolvimento. Eles estavam como, elas vestem-se mal sim, mas parece que tem uma coisa a ganhar com isso. E isso foi um dos aspectos que atraiu, ou um dos aspectos atrativos. Acredito que tenha sido uma estratégia, né, também de gerenciar o risco de poderem agregar mais população, mais pessoas que pudessem estar nesse ambiente. Então, um segundo momento foi os ataques propriamente ditos. E para a vida das mulheres isso foi extremamente impactante ou conflituoso, porque a partir do momento que os ataques incidiram, houve a limitação do acesso dos locais de produção, que consequenciou de uma forma direta a insegurança alimentar. E com a limitação do acesso à produção, porque nem os seus maridos podiam ir a Machamba produzir. Então, de uma certa forma, poderiam recorrer ao comércio informal, mas isso também foi privado. Então, o acesso aos serviços públicos, como o transporte, as escolas, o hospital, eles passaram a ter limitação absolutamente em tudo. Então, isso gerou uma extrema e profunda insegurança alimentar e a degradação das fontes de renda, que incidiu diretamente sobre as mulheres. Mas há um aspecto muito interessante nesse ponto, porque as mulheres, a violência como tal, ou propriamente dita, não incidiu de uma forma direta ou fisicamente sobre as mulheres. As mulheres sentiram o impacto do que aconteceu com os outros. Esses outros eram ou continuam sendo prioridade, profundamente ou fundamentalmente homens mais jovens, homens no geral, né? Mas os mais jovens são os que são raptados, são os decapitados. Então, as agressões físicas, as violações, etc., foram catapultadas ou foram visadas ou sentiram-se mais com o impacto dos homens, e eles, fundamentalmente, ou elas, sentiram esse impacto de uma forma indireta. Um dos pontos também fundamentais que vale ressaltar é a questão do oportunismo e excesso de zelo por parte das forças de defesa de segurança, porque elas são extorquidas, são violentadas, são espancadas, sofrem vários tipos de hostilidades por parte dessas entidades que outrora deveriam lhes proteger, mas são os que incitam novas dinâmicas de violência ou novas configurações
de violência. Então, das raparigas ou das mulheres que sentem a violência física de uma forma direta, são as raparigas, são as mulheres raparigas ou adolescentes, que são chamadas de macarau pelos grupos insurgentes. Elas são etiquetadas como macarau. Então, essas é que são forçadas, são raptadas e forçadas a contrair casamentos ou matrimônios nessas bases de insurgentes. E é lá onde elas têm os filhos com os insurgentes. Algumas conseguem fugir, mas os que fogem, naturalmente ou geralmente, quando são apanhadas, são mortas. Então, o processo de fuga, dentro de todo esse aspecto, é marcada pelas peregrinações, porque a forma de fugir é mata dentro e a pé. Elas sofrem fome, vivem com medo e devem presenciar situações degradantes de poder ver o filho a morrer porque está com fome, porque todas elas, a maioria delas, foge ou peregrina com os bebês no colo. E os bebês morrem no meio do caminho, devem enterrar essas crianças à mão, Então, são situações tão impactantes, são situações tão violentas para essas mulheres e faz com que elas experimentem essas experiências de uma forma bruta ou abrupta. Para terminar, desculpa, aqui é o terceiro momento, é a experiência que eles têm nos centros deslocados. Era suposto que nos centros deslocados eles tivessem um consolo ou eles tivessem um lugar onde eles pudessem perspectivar e verem um novo recomeço para as suas vidas. Mas como elas já chegam com uma desvantagem de desfragmentação familiar, porque ao longo do percurso de fuga ou da experiência de fuga, o marido ou é morto ou dá prioridade a ela para poder fugir de barco ou a pé, mas sempre se desintegram. Então elas chegam no campo de reassentamento como famílias deslocadas e são sempre chefiadas por mulheres, estão vulneráveis. E quando estão vulneráveis, de uma ou de outra forma, elas são famílias descapitalizadas, não têm nenhum recurso para iniciar as suas vidas, para iniciar um processo de reconstrução. Então, chegando nesses locais, elas, de uma certa forma, devem lidar ou gerir novos conflitos, que são conflitos visados ou catapultados pelas famílias nativas, porque quando existe a integração de novas pessoas num certo espaço, sempre há pressão de recursos, sempre há conflitos de interesses. Então, existem conflitos profundos e internos entre as famílias nativas e as famílias deslocadas que, na busca de poder satisfazer as suas necessidades básicas, elas acabam enfrentando esses constrangimentos. Que se pressupõe ou se supõe na falta de meios de produção, porque elas, ainda que o governo, de uma certa forma, ajude ou negocie a atribuição de terras para produzirem, depois de um certo tempo, essas famílias nativas fazem uma pressão sobre as famílias vientes, que são de veras descapitalizadas, sem nenhum recurso, que dependem só daquela terra, e estão à mercê da ajuda. Então, existem esses conflitos todos e eles, às vezes, geralmente, elas não conseguem gerir perfeitamente ou de forma a lhes satisfazer ou a lhes dar vantagem elas próprias, porque estão num terreno que não lhes pertence. Além da falta dos meios de processo de produção, existe a injustiça no processo de ajuda humanitária, que é o desvio de cheques de alimentação, o roubo de cheques de alimentação. As mulheres devem, de alguma forma, não todas, de algumas formas devem se vender, entre aspas, devem se vender para poderem garantir alimentos ou um mínimo de proteção naquelas zonas. Então, não só existem as tensões interétnicas entre elas. No processo de distribuição de alimentos não existe essa divisão, não existe essa separação, sim, mas em questões internas entre elas, entre as famílias nativas, existem esses conflitos que não são passíveis de serem estudados de uma forma simplista. Levaria talvez o dia inteiro para poder justificar, para poder analisar, refletir e
esmiuçar aos bocados cada aspecto que fundamenta as experiências nos centros deslocados. Então, de uma forma geral, essas mulheres sofrem sim exclusão social, sofrem sim violência, mas nós não podemos olhar para essas mulheres de uma forma estagnada. Elas não são vítimas passivas. Elas são a única conclusão que nós tiramos quando olhamos para o primeiro momento, para o segundo momento, que é o momento da experiência que eles tiveram durante os ataques, e na forma como eles gerenciam os conflitos lá nos centros deslocados, faz-nos tirar conclusões preliminares de que essas mulheres não são necessariamente vítimas passivas, porque elas, no meio de todos esses fatores, elas criam manobras de poderem gerir os recursos, gerir as circunstâncias e as situações para que elas possam se firmarem e poder procurar formas mais viáveis e mais sustentáveis para poderem sobreviver. Obrigada. Muito obrigada, Neuza e João Feijó. Levantaram muitas questões que realmente é muito importante para depois vermos os que estão aqui, os que vão depois implementar as conclusões de cada pesquisa, que é muito importante a ligação da parte da educação que a Carmelina falou com o que vocês levantaram. A última painelista é a Tassiana Tomé, é socióloga e é antropóloga. É especialista em advocacia para as áreas de educação, igualdade de género e direitos das mulheres. É pesquisadora feminista e com trabalhos sobre educação, justiça epistémica, democratização e decolonialidade no continente africano. Licenciada em Ciências Sociais pelo College Roosevelt da Holanda e mestre em Estudos de Desenvolvimento e Globalização pela Escola de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres. A Catarina, que não está cá, dizia eu antes, é pesquisadora, especialista na área de género e feminismo, ela é doutora em Ciências Sociais por Campinas e pesquisou os direitos das mulheres e da igualdade de género em Moçambique. É licenciada em Sociologia pela Universidade de Coimbra e mestre em Antropologia Social pela Universidade de Campinas. E então elas vão apresentar este trabalho, o passado, o presente e o futuro na voz das mulheres. É das poucas pesquisas que são feitas somente por mulheres. Obrigada, Terezinha. Muito boa tarde a todas e todos. E espero poder também complementar aquilo que as minhas colegas painelistas já trouxeram. Acho que alguns aspectos estão bastante interligados. Talvez só para começar dizer que esta foi uma pesquisa realizada no âmbito da iniciativa do Programa Aliadas, que é implementado pelo SESC com apoio do Canadá. E como a Terezinha partilhava, foi realizada por mim e pela Catarina como parte do colaboratório feminista Mukadzi. Eu vou trazer uma visão geral do que foi esta pesquisa e depois vou entrar em alguns dos tópicos. Infelizmente, pela questão de tempo, trouxemos apenas alguns tópicos para partilhar convosco, que sentimos que fazem mais sentido dentro deste painel, nomeadamente as alterações nos papéis e relações de género em função do conflito. Vou partilhar também um pouco a temática sobre conflitos e solidariedades invisíveis, que acho que se ligam muito bem com a última apresentação que foi trazida pela Neuza, e também algumas constatações que nós encontramos no âmbito da Agenda de Mulher, Paz e Segurança e nos processos de reconstrução da província de Cabo Delgado.
E também uma discussão sobre o modelo de desenvolvimento e recursos naturais como causa e também como condição para a paz. De um modo muito geral, esta pesquisa ela fundamentou-se sobretudo na ausência de histórias e vivências das mulheres e das suas perspectivas, tanto em relação ao conflito, mas também a perspectivas de futuro, o que é que elas aspiram, o que é que para elas é prioritário na reconstrução, quais são as suas percepções sobre as Forças Armadas, sobre as intervenções de resposta humanitária. Então nós focamos-nos em tentar colocar estas perspectivas no centro de toda a pesquisa e queríamos também trazer uma metodologia feminista que colocasse estas mulheres como sujeitas de coprodução de conhecimento. Então todo este trabalho também é de facto fruto das suas reflexões e das suas análises e percepções que nós depois tentamos costurar com escolas e perspectivas feministas. O objetivo geral desta pesquisa foi documentar, analisar e partilhar as realidades e vivências das mulheres afetadas pelo conflito e também trazer recomendações para intervenções, programas e políticas que visam beneficiá-las. Talvez adicionar aqui que também um elemento que a pesquisa traz foi também perceber as dinâmicas da sociedade civil local, das agências internacionais de desenvolvimento e perceber um pouco as demandas e oportunidades e desafios, sobretudo das organizações locais, à luz das necessidades das mulheres e das vozes das mulheres afetadas pelo conflito. De um modo geral, nós entrevistamos 96 pessoas, mulheres deslocadas e afetadas diretamente pelo conflito, mulheres nativas ou hospedeiras, não é, que estavam, que foram acolhedoras, digamos assim, várias organizações, tanto comunitárias de base como organizações da sociedade civil, agências internacionais, lideranças comunitárias, homens deslocados, chefes de família e outros pesquisadores. E nós estivemos particularmente a fazer esta pesquisa em Pemba, Metuge, Anquab e Montepuez. Então, dentro do estudo, só para dar um panorama geral, nós trazemos várias dimensões de análise e elas estão organizadas cronologicamente, vamos dizer assim, em passado, presente e futuro, na perspectiva destas mulheres. Nós olhamos um pouco para aquilo que era a vida delas antes do conflito, também as condições e gestão dos centros de acolhimento, olhamos para as estratégias cotidianas que elas desenvolveram de resistência entre ajuda, entre outros aspectos, o impacto cultural e religioso, e portanto isto é só para dar um panorama geral do estudo, mas aqui vamos nos focar em alguns aspectos mais específicos. Então, uma das primeiras constatações que nós pudemos observar é que, em decorrência do conflito, houve algumas alterações nos papéis e nas relações de género, e nós tentamos explorar um pouco isso. Por um lado, o que nós percebemos através das entrevistas é que houve uma sobrecarga, um reforço daquilo que são os papéis reprodutivos, não é? Atribuídos social e culturalmente às mulheres, nas suas funções de cuidadoras. Portanto, dentro dos centros e nas aldeias de acolhimento, elas estão responsáveis por cuidar das crianças, dos idosos, das pessoas com deficiência, mas estão também, ao mesmo tempo, responsáveis, como de alguma forma foi partilhado, pela questão da provisão de bens e alimentos para as famílias e para as comunidades, de um modo geral, em função desta ausência dos seus parceiros, em muitos casos. Cabo Delgado é uma das províncias com o maior número de agregados familiares chefiados por mulheres e, portanto, o conflito também agudizou esta feminização da pobreza e esta sobrecarga da mulher que assume tanto os papéis reprodutivos, mas também novos papéis, podemos dizer assim, naquilo que é a liderança e gestão comunitária. Nós identificamos algumas mulheres que acabaram ocupando posições como líderes nas aldeias de acolhimento, em função de
e até mesmo em alguns casos do abandono de homens que inicialmente estavam nessa função de gestão e de liderança. E percebemos também que as mulheres foram desenvolvendo uma série de iniciativas nos centros e nas aldeias onde se reassentaram para conseguir desenvolver estratégias de sobrevivência e de entreajuda. Portanto, elas foram as principais responsáveis pela construção de casas informais. Em alguns dos centros que visitamos, as mulheres desenvolveram iniciativas para a construção informal de uma escola precária, estratégias como o Chitique para conseguirem realizar cerimónias e ritos de iniciação que exigiam dinheiro, e uma série de outras pequenas iniciativas para conseguirem gerar rendimento numa base de sobrevivência. E neste processo o que se reparou é que as percepções que elas tinham dos homens era de que os homens estavam inativos, que havia uma fragilidade emocional e social dos homens, sobretudo devido à falta de oportunidades de emprego, mas também sentiam que esta inatividade de alguma forma também acabou-lhes dando espaço para ocuparem posições e tomarem dianteira em processos da gestão comunitária, né? E eu passo aqui a traduzir um pouco isto através de citações destas mulheres. Nós, as mulheres aqui no centro, é que somos os homens. A casa que eu construí aqui, construí sozinha. Os paus que precisei fui eu que criei com as minhas próprias mãos. Aqui, as mulheres sozinhas não esperam homens para construir casa para elas. Então, nota-se aqui também uma repercepção sobre o próprio poder das mulheres, sobre a sua agência e o papel que elas têm como sujeitas de transformação, mas também como sujeitas de reconstrução das suas vidas no cotidiano. É importante dizer que, apesar disto, obviamente, que os papéis de subordinação mantêm-se, mas nós sentimos esta alteração na sua repercepção, se podemos assim dizer, ou na forma como elas se entendiam, e que está muito bem traduzido aqui nesta... Nós as mulheres aqui no centro é que somos os homens. O outro aspecto, a outra constatação que foi muito relevante e que se mostrou presente em todas as rodas de conversa e grupos focais que tivemos, é uma série de novos conflitos e novas tensões que, como a Neuza bem colocou, resultam desta deslocação massiva e desta pressão demográfica, tanto sobre os serviços sociais, como também esta pressão demográfica sobre os recursos naturais, num contexto já de muita escassez e desigualdade estrutural. Então, eu também queria trazer um pouco aqui a voz das mulheres com uma citação que vou tentar ler muito rapidamente. Neste momento, não só entre deslocados e os naturais, mas mesmo entre deslocados, existem conflitos. É porque aqui existe mais essa coisa de dizer eu sou de Mocímboa, sou Moani, eu sou de Moeda, sou Maconde. Então há sempre choques nesses momentos, principalmente quando é tempo da distribuição de alimentos. E também os nativos estão a dizer, vocês têm benefícios e nós não. Então até cediam terra para fazer machamba, mas agora para os deslocados terem terra para fazer machambas, têm que comprar. Quer dizer, e a mesma situação repete-se, por exemplo, com acesso à água, com poderem aceder à fonte da água, não? Então, de um modo geral, e sem querer repetir muito aquilo que a Neuza trouxe, porque penso que esta citação também é uma ilustração muito do que a apresentação anterior trouxe, eu acho que o mais importante é mostrar como estes novos conflitos estão a ter um impacto diferenciado nas mulheres, porque de facto são elas as principais provedoras e gestoras comunitárias, são elas que vão em busca de espaço de terra, são elas que para o cultivo, são elas que estão responsáveis por buscar água, são elas que estão responsáveis por trazer a lenha, são elas que estão responsáveis por levar as crianças aos centros de saúde. Então, as pressões e as tensões destes novos conflitos são sentidas de forma diferenciada pelas mulheres e, por outro lado, os contornos interétnicos e religiosos também são destacados e trazem um elemento adicional. Para além da questão da disputa por terra e água, é importante mencionar que
muitas mulheres destacam o papel do governo, que foi fazendo algumas atribuições de terra para cultivo às populações deslocadas, mas sem uma consulta, sem um envolvimento amplo das comunidades nativas. E é importante dizer aqui também que para muitas mulheres deslocadas, peço desculpas, para muitas mulheres nativas, não é? Como elas são chamadas, havia também a percepção de que elas também estavam num contexto de pobreza e que não estavam a ter nenhuma forma de benefício, as suas necessidades não estavam a ser ouvidas, contudo, elas também estavam a acolher muitas famílias, elas também estavam a ser pressionadas. E sentiam que os programas de resposta, quer humanitária, quer de desenvolvimento, acabavam por excluir as suas necessidades, né? Esta percepção de que elas têm dinheiro, as outras têm dinheiro, estão a receber benefícios. Por outro lado, outro dos conflitos, ou fonte de conflitos e tensões, tem a ver com discriminação no acesso a serviços de educação e saúde. Muitas mulheres deslocadas relataram violência obstétrica. Claro que não é uma situação exclusiva das mulheres deslocadas, mas elas sofriam um preconceito direto e alusão a essa questão de serem deslocadas. A mesma coisa no que se tratava do acesso a serviços de educação. Muitas mulheres falaram de situações de discriminação contra os seus filhos porque não tinham o vestuário adequado, porque não tinham as condições materiais necessárias e eram muitas vezes discriminados pelos próprios professores e por outros alunos, sem falar de outras formas de maus tratos, de exploração infantil nas famílias de acolhimento, sobretudo com um peso particular em torno da rapariga. E por fim, outro aspecto também de tensão é a questão da discriminação por suspeita de envolvimento com os insurgentes. Então, muitas mulheres diziam que não se sentiam respeitadas porque elas eram associadas, e passo a citar uma das frases que uma delas disse, que é: nós não somos respeitadas porque veem-nos como fomentadoras deste conflito, porque de alguma forma as mulheres nativas sentiam que estas mulheres estavam alinhadas, ou que os seus parceiros eram insurgentes, né? Talvez o mais importante também de destacar aqui é que nós percebemos, de um modo geral, que há um papel minimalista do governo nesta questão da gestão dos conflitos e tensões cotidianas, mas também há pouca atenção à forma como se deve tratar a questão da prevenção e resolução destes conflitos comunitários e a ligação que estes conflitos, estas novas tensões também têm com a manutenção do extremismo violento. E apesar de nós destacarmos os conflitos, muito rapidamente quero dizer também que, apesar de todas estas tensões, há várias iniciativas de solidariedade. Nós não trazemos aqui um retrato fiel, mas é importante dizer que várias iniciativas locais, lideradas por mulheres, de mobilização local para apoio às famílias deslocadas, foram de extrema relevância e, na verdade, têm sido uma das principais fontes de sustento e suporte para grande parte destas famílias e seria muito interessante poder-se fazer realmente um mapeamento e documentar estas histórias como referências de promoção de paz e entreajuda. Outro aspecto que nós analisamos foi em torno daquilo que é a Agenda de Mulher, Paz e Segurança. Cabo Delgado tem uma plataforma provincial de Mulher, Paz e Segurança e tem também um plano de reconstrução de Cabo Delgado. E tanto um como o outro, notava-se ainda uma ausência da voz destas mulheres deslocadas, né? E falta de mecanismos de accountability ou prestação de contas para estas mulheres deslocadas. De um modo geral, em relação à Agenda de Paz, Mulher e Segurança, nós trouxemos um pouco uma análise histórica e percebemos que dos vários acordos de paz pelos quais Moçambique passou, houve sempre uma marginalização ou invisibilidade sistémica das mulheres nos processos formais de negociação, embora se reconheça que as mulheres têm este papel relevante de pacificação e reconciliação a nível comunitário, né? E isto significa que várias questões e temáticas relativas à forma como os conflitos impactam as mulheres foram excluídas destes processos
E nós trazemos isto para tentar colocar que é preciso que isto seja alterado neste momento. Nós ainda temos um conflito sem propriamente uma perspectiva ou uma estratégia que conheçamos de pacificação, e é importante que ela tenha esta abordagem de género e realmente salvaguarde as perspectivas das mulheres deslocadas. Outro aspecto, ou uma grande crítica também feminista à agenda de paz, mulher e segurança, é que ela, portanto, não olha ou está cega àquilo que são as estruturas económicas que fazem a manutenção da guerra e do conflito, e também desta ligação entre o militarismo, a masculinidade e o extrativismo, como é que tudo isto está interligado. Talvez aqui o mais relevante, nós trouxemos vários pontos que analisam muito especificamente também este Plano Nacional de Ação de Mulher, Paz e Segurança, e de um modo geral o que nós reparamos na província é que tanto o público em geral como organizações da sociedade civil ainda desconhecem este plano. Mesmo o governo não tem clareza sobre como ele é integrado nos vários setores e como ele de facto pode beneficiar as mulheres deslocadas, não é? Só para terminar, como tenho tempo limitado e há muita coisa a dizer, o outro aspecto que nós olhamos foi a questão de como estas mulheres veem os programas de desenvolvimento e reconstrução que estão a decorrer. E eu trago uma situação muito breve. Pergunta às mulheres de Cabo Delgado, o secretário, a população, ninguém foi ouvido. Eu não sei que linhagem de desenvolvimento estamos a seguir. Não vou ler tudo, mas isto foi uma resposta em relação ao plano de reconstrução de Cabo Delgado. Então isto é para dizer que a percepção geral que existe é de exclusão destas mulheres nos processos de desenho e implementação tanto dos programas que as beneficiam, os programas de resposta humanitária e desenvolvimento, como do plano de reconstrução de Cabo Delgado, que foi recentemente aprovado. Então, de um modo geral, este plano notou-se que não teve a participação da sociedade civil local e mesmo das comunidades e das mulheres deslocadas, e que há uma ausência de uma lente de género sobre este instrumento, e novamente que este instrumento também não está alinhado com outros planos setoriais e estratégicos, incluindo, por exemplo, a própria política e estratégia de gestão de pessoas deslocadas, que também foi recentemente aprovado. E isto é importante porque quando nós perguntamos às mulheres quais eram as principais causas que elas entendiam que estavam na origem do conflito, todas elas, de uma ou de outra forma, faziam menção ao modelo de desenvolvimento e à gestão de recursos naturais. Todas elas tinham críticas subjacentes a este modelo. E passo aqui a uma breve citação. Para mim, é a desigualdade de distribuição dos recursos. Para mim podem ser outras coisas, mas estou amarrada lá, porque esses recursos, logo quando começaram, as pessoas que deviam estar à frente foram pessoas que não contaram com os outros, contaram só com eles. E é um grupo de minoria e é um grupo que já tem. Então, por falta da aceitação de uma parte de um lado, as pessoas talvez viram necessidade, não sei como, com aquela raiva, de não adotarem diálogo. Então, este é só um exemplo, mas em todos os grupos focais estava clara esta ligação entre o conflito e um modelo de desenvolvimento extrativo, predatório, desigual na gestão de recursos e, como foi bem mencionado também, com pouco acesso à educação e investimento para oportunidades de emprego. E isto liga-se também com a questão da crise ecológica e com as alterações climáticas, porque estamos a falar de um modelo de desenvolvimento extrativo predatório que já está a ter o seu impacto e que também tem um impacto muito específico sobre a mulher. Então, parte das discussões e das análises que nós também trazemos é esta possibilidade de perspectivar um futuro de transição de um modelo extrativista predatório para um modelo talvez de extrativismo moderado ou indispensável, que não se baseie, que se baseie num paradigma de uma economia diversificada e não de uma economia de violência. Que eu acho que basicamente conclui que nós queríamos trazer, que é em relação às perspectivas sobre a paz,
que não é possível uma paz profunda se mantemos um modelo económico violento que inerentemente vai gerar violência e vai gerar esta desigualdade. Nas rodas de conversas que tivemos, todas as mulheres foram unânimes na necessidade de diálogo, na necessidade de uma resposta para a paz que fosse além da intervenção militar e que, sobretudo, olhasse para a necessidade de repensar este modelo de desenvolvimento. E eu termino aqui, talvez, com uma citação que para nós nos marcou muito. A vossa pesquisa só terá importância se conseguirem levar a informação aos diferentes públicos-alvo, principalmente aqueles que têm poder de decisão e apoio. Senão, apenas estão a desenvolver para ser mais um estudo e depois arquivar. Não terá sentido e muito menos importância. Não queremos que voltem para buscar mais choro das nossas mulheres. É preciso que este estudo mude alguma coisa e acho que isto reflete um pouco aquilo que todos nós que estamos aqui a apresentar desejamos, não é? Que estes estudos realmente possam impactar de alguma forma as intervenções que devem beneficiar estas mulheres. Por fim, só convido-vos a todos a visitar o site www.mutiana.com, que é uma plataforma digital sobre mulher e paz em Cabo Delgado, que foi fruto deste estudo, mas que é uma plataforma viva e que pretende abraçar, portanto, ser destinada ao público em geral, dar a conhecer as vozes e as histórias destas mulheres. E nós convidamos também os pesquisadores, as painelistas que aqui estão, a partilharem os seus estudos nesta plataforma. A plataforma traz não só o estudo completo, um documento de recomendações, mas traz também uma cartografia do conflito na perspectiva das mulheres, mostrando as deslocações, os quilómetros que as mulheres percorreram, e traz também vários recursos para a paz. Então convidamos novamente para que possam partilhar os seus estudos nos recursos para a paz. E muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ticiana. Foram muitos aspectos foram levantados para além das outras colegas e como vemos, as mulheres estão sempre, nunca são chamadas para negociações. Já quando foi a negociações com a Renamo, as mulheres não estiveram e agora também pensamos que só com a arma é que se pode acabar com a guerra. E está muito bem claro pelas vossas intervenções que não é com a arma que acabamos a guerra e falámos nisso também no primeiro painel. Há mais um painelista que vai falar online, é o Zacarias Chambe, e ele vai falar sobre capelanas entre pólvora, violência, memória e narrativas sobre a construção de lugar entre mulheres deslocadas de guerra de Cabo Delgado. Quem é Zacarias? É doutor em Ciências Sociais pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em São Paulo. É professor e investigador do Departamento de Letras e Ciências Sociais da Universidade Rovuma, extensão de Cabo Delgado, e professor visitante do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo, Brasil. Boa tarde a todas e a todos. Não sei se conseguem me ouvir. Posso começar? Podes sim, Zacarias. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de participar da conferência e, de forma particular, ao IES pela organização. E é um prazer também reencontrar velhos companheiros com os quais temos estado a trabalhar em pesquisas diversas sobre a questão de Cabo Delgado. Em segundo lugar, é um prazer para mim falar sobre Cabo Delgado, infelizmente pelos eventos mais tenebrosos que se pode contar hoje sobre a província de Cabo Delgado, sobre a questão da violência. O que me sugere aqui para iniciar a minha apresentação, é preciso, assim, de uma forma muito geral, contextualizar a questão dos conflitos em Moçambique, que o país tem estado a experimentar há pouco mais de 50 anos situações trágicas
de uma sequência de conflitos intermináveis, desde a luta de libertação nacional, passando por os demais conflitos que se seguiram no período pós-independência nacional, que tem sido marcado por assinaturas de acordos de pacificação, assinaturas que são frequentes em várias ocasiões diversas na tentativa de pacificação. No entanto, as populações rurais, as mais afetadas por estes conflitos todos, tentam se recuperar do momento de incertezas sobre a guerra, e outras formas de violência surgem, obrigando pessoas de determinadas comunidades e regiões a abandonar as suas terras para se refugiar nos centros urbanos, onde aparentemente há esperança de maior segurança. Nesta pesquisa, eu me proponho aqui apresentar, ela foi realizada, tem estado a ser realizada na província de Cabo Delgado, no distrito de Montepuez, no centro de deslocados de guerra que foi instalado pelo governo, numa aldeia chamada Nacaca, a nordeste do distrito de Montepuez, como se pode ver no mapa que eu estou a apresentar. Este centro de deslocados de guerra, que hoje acolhe um pouco mais de 1.000 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, idosos, tem estado a receber de forma recorrente pessoas de diversas regiões, vindas de diversas regiões do norte, do extremo norte de Cabo Delgado, que têm estado a abandonar as suas casas, suas machambas e os seus lugares de aprovisionamento por causa da extensão dos conflitos nas suas aldeias locais. Nesta pesquisa, a ideia de capulanas entre pólvora, que faz título à minha apresentação, não se justifica apenas pela capulana ser um adereço mais usado pelo público feminino entre os moçambicanos. Para uma melhor imersão neste mundo de tecidos coloridos, que é a minha sugestão de pesquisa ou de apresentação aqui, e a sua relação com este conflito do qual eu pretendo falar, ou tenho estado a falar, convido-os a termos a um relato que eu vou apresentar muito em breve, transcrito a partir de uma interlocução que eu mantive com a Xia, uma jovem de 23 anos que chegou ao centro de Nacaca em dezembro de 2020, vinda de Mocimboa da Praia. Que ela disse o seguinte, na interlocução com a qual eu mantive, é que no dia que os machababos chegaram à nossa aldeia, era madrugada, começaram os disparos, ouvimos gritos vindos de outras casas. Dormíamos preparadas porque já não sabíamos do que tinha acontecido noutras aldeias que já haviam sido atacadas. Então, quando começaram os tiros e depois se ouviram muitos gritos, levantei-me da cama apressadamente e abri a capulana que servia de cortina da minha janela. Lá nos ritos de iniciação, nos ensinaram que não podemos deixar os nossos corpos sem ser cobertos e vistos por homens que não fossem nossos maridos. Por isso, devemos sempre ter muitas capulanas para onde nós formos. Eu até queria levar mais algumas roupas, mas o barulho das armas aumentava cada vez mais e muito próximo. Então pensei, aqui é rito ou rito. Esta jovem, de apenas 23 anos, que é deslocada de guerra, que vem de Mocimboa da Praia, que está neste momento abrigada no centro de deslocados de Nacaca, com o qual eu conversei em diversas ocasiões, ela chama a atenção para um exercício de prestar atenção às narrativas dessas mulheres, e o seu trabalho de memória, que se resume como objeto desta pesquisa, que encontra também um argumento de base na necessidade de se interpretar os fenômenos, as crenças, os acontecimentos segundo o contexto social em que eles ocorrem, e não em teorias ou categorias externas a esse campo. Então, para a compreensão de como é que tem acontecido o conflito em Cabo Delgado e como afeta particularmente a um grupo específico de mulheres, eu atento-me aqui às histórias que eu fui ouvindo através das vozes dessas mulheres que transcendem o seu entendimento sobre a violência que vivenciaram nas suas aldeias. Por isso, preciso ressaltar aqui que os casos de violência que se registram na província de Cabo Delgado não se resume apenas àqueles que são da autoria de grupos radicais do auto-intitulado Al-Shabaab, ou como as comunidades locais chamam de Machabab. Somam-se também a formas de violência perpetradas por agentes do Estado, particularmente a polícia e forças do exército, contra estas mulheres que estão nos centros deslocados de guerra, particularmente no centro deslocados de Nacaca, onde tenho estado a trabalhar.
Nas filas para receber feijões, por exemplo, e farinha, ou no acesso a outros tipos de assistência, dos quais precisam se sujeitar às várias formas de submissões para se manter viva nesses centros, tal como eu posso mostrar aqui no segundo dispositivo, onde as mulheres têm estado a relatar diversas formas de violência a que elas são submetidas para receberem feijões ou quaisquer cereais, tanto pelas agências de assistência humanitária, que são, evidentemente, assessoradas pelas forças do Exército, que fazem todo um processo de controle. Uma jovem que também mantive contato com ela durante o trabalho de campo que eu tenho estado a realizar na comunidade, chamada Mina, ela chegou a conversar comigo em várias ocasiões e numa dessas ocasiões chegou a contar-me o seguinte: o caminhão desse de ajuda humanitária vai chegar aqui às 13 horas. Aqueles senhores de coletes coloridos vão ficar andando de um lado para o outro pelo pátio durante 1 hora, sempre com o celular ao ouvido e muitos papéis nas mãos. Chegam com muitos polícias que usam óculos escuros e empunham armas que se parecem daqueles homens que nos fizeram fugir de lá. Não falam conosco, falam entre eles. Às 14 horas vão nos mandar fazer filas para começar a distribuir um pouco de farinha, feijão e umas latinhas de sardinha. Aí vai começar outra guerra. A guerra e as longas esperas que nós temos estado a presenciar, ou a presenciar, sim, durante o trabalho de campo que eu tenho estado a realizar em Cabo Delgado, e esses novos eventos sobre a questão da violência em Cabo Delgado, têm treinado essas mulheres a se manterem sempre atentas aos seus presságios. E sentem o medo de outras guerras no rosto das meninas que são assediadas pelos militares, como fiz referência há pouco tempo, e sempre acabam rebuscando memórias diversas sobre outras formas de conflito, daquelas que elas foram vítimas de grupos armados e que não encontram muitas vezes amparo e proteção por aquele que devia proteger. É por isso que eu chamo a atenção aqui a essa extensão de compreensão dos conflitos ou da violência contra essas mulheres, que não se resume apenas nas suas regiões de origem, onde abandonaram as suas casas e machambas, mas também transcende aquelas formas de violência que são perpetradas por agentes do Estado, neste caso concreto a polícia e o Exército, que em condições de proteção são oposto ao que deveria ser feito em termos de expectativa dessas mulheres que não encontram amparo e proteção pela parte do Estado nos centros deslocados. Um outro aspecto que é interessante fazer menção aqui é que Assa, por exemplo, que é uma enfermeira do Centro dos Deslocados de Nacaca, com quem trabalhei durante muito tempo durante a pesquisa de campo, ao pensar a sua compreensão em relação a diversas formas de violência que estas mulheres são sujeitas nos centros deslocados, ela chegou a dizer o seguinte: numa única guerra, as mulheres enfrentam sempre muitas outras guerras e muitas vezes não têm com quem partilhar essas histórias. É com isso em mente que eu tenho estado a fazer em Cabo Delgado, que é uma etnografia sobre as histórias das mulheres deslocadas de guerra, abrigadas nos centros deslocados de Nacaca, a partir de análise de 3 processos de conceitos-chave, que é mulheres, memória da guerra e narrativas sobre a construção do lugar. Que esses conceitos todos eles se interseccionam entre si, permitindo uma reflexão dos seus entendimentos sobre a questão da dignidade, sobre a reivindicação de direitos de proteção aos seus corpos nos centros de acolhimento onde são abrigadas. Como expliquei anteriormente, que o Centro de Deslocados de Guerra de Nacaca localiza-se no nordeste do distrito de Montepuez, onde eu moro e trabalho, faço também trabalho de campo há já alguns anos. Então, com toda a propriedade que eu tenho estado a trabalhar na pesquisa com estes grupos que são vítimas da violência, eu tenho estado a exercitar temas sobre a violência contra as mulheres camponesas e a sua forçosa retirada das suas casas e machambas nos locais de origem, e me chamaram a atenção a estudar os seus entendimentos e interpretações pessoais sobre os sentidos dos conflitos que se vivem atualmente em Cabo Delgado. E um desses entendimentos sobre a razão ou a causa desses conflitos, ou que pode contribuir para a compreensão desta causa, é apresentado por uma senhora chamada Dona Mina, com quem também trabalhei durante a pesquisa do campo, que ela chegou a dizer-me, quando era perguntado em relação às causas do conflito e quem são as principais vítimas deste conflito, disse-me o seguinte: eu não posso dizer que esses machababos querem matar um grupo de pessoas apenas. Alguns dizem que querem pessoas vientes.
vientes, é que eu preciso chamar a atenção, que é uma categoria local usada para identificar aqueles que são de fora ou que são considerados que vieram do lado de fora das suas aldeias locais. Outros dizem que são muçulmanos e querem matar cristãos. Eu não acredito que dizem que são jovens daqui que estão a reclamar empregos nessas empresas. Porque se os mortos falassem, meu filho, ias ouvir muitas línguas dessas bocas fechadas. Alguma coisa nós fizemos há muito tempo para merecer este sofrimento. As guerras não começam apenas porque o muçulmano não gosta de cristão. Esses entendimentos que são apresentados pela Dona Mina, eles poderão ajudar-nos a compreensão, sobretudo, e evitarmos interpretações simplistas sobre as causas do conflito, que muitas vezes têm estado a ser apresentados, ou muitas vezes baseado numa interpretação de base religiosa, ou uma interpretação de base étnica ou tribal, que ela transcende outros entendimentos. E são esses entendimentos que eu penso que são também apresentados a partir da compreensão das diversas formas em que estas mulheres são sujeitas, formas de violência, evidentemente, são sujeitas, e a partir disso elas apresentam-se como atores principais das suas próprias narrativas e a compreensão dos seus próprios corpos nos locais onde estão abrigadas, nos centros deslocados de Nacaca, particularmente onde o trabalho de campo foi realizado, onde o meu trabalho de campo tem estado a ser realizado. Eu queria, falando muito rapidamente sobre isto, agradecer pela vossa atenção. Muito obrigada, Zacarias. Já ouvimos as várias intervenções com perspectivas diferentes, várias abordagens. E agora dou a palavra então aos presentes para dúvidas, pontos de vista diferentes quais são as possibilidades de podermos avançar com isso. Dizia uma entrevistada e a Tassiana se referiu, não queremos a guerra, nós queremos ser ouvidas. Não basta, a guerra e as armas não são suficientes para terminar esta guerra. Então, fica aberta as vossas intervenções e muito obrigado a todos vocês. Boa tarde, aqui Paulo Israel. Gostava de agradecer em primeiro lugar os intervenientes do painel todo. Gostei muito, mesmo apresentações boas que nos dizem algo sobre o que está a se passar lá. Tinha uma pergunta para Neuza, não sei se é pergunta ou comentário, mas queria pôr em questão um pouco essa imagem da mulher submissa antes do conflito. Pelo menos na zona do interior de Cabo Delgado, que eu conheço, tem uma história de empoderamento da mulher através da história da luta de libertação, e não é apenas uma retórica da Frelimo. Isso vem se sobrepor a uma história vamos dizer, a história da matrilinearidade, mas aí as mulheres não eram submetidas nem tão pouco. Eu posso lhe contar, por dar um exemplo, e havia também redes entre as mulheres baseadas em danças, baseadas em ritos de iniciação, baseadas em várias coisas, e eram muito mais funcionais das redes dos homens. Posso lhe contar um exemplo? As mulheres eram as que perseguiam as pessoas da Renamo durante as eleições, não os homens. Elas formavam grupos de 15, 20, eu sei porque fui com elas, não para caçar, mas para festejar, né? Ou participar. Iam de aldeia a aldeia, cantando canções, e coitado se houvesse alguém da Renamo. Vi homens a fugir nas iniciações, é melhor não, ou era melhor não aproximar. Então, não sei se pode-se fazer essa... Eu tenho menos uma ideia do que se passava na zona costeira, mas com certeza houve essa história e ligada a uma geração. E agora
o que se passou com essa história, não sei exatamente. Esta é uma coisa. E também tenho uma pequena pergunta para o Chambe. Gostei muito da apresentação. Há uma coisa. A gente ouve muita interpretação local do que se passa. E a minha impressão é que nesse conflito, muitas vezes as pessoas não ficam sem resposta à pergunta por que a guerra. Mas há também muito boato. Os meus amigos macondes, muitos deles são convencidos que os tropas e os machababos são eles mesmos, Então, são interpretações, mas acho que é preciso distinguir um pouco a interpretação popular da interpretação analítica, não para desvalorizar essa interpretação popular, metafórica, quer dizer, nos diz algo que as pessoas pensam que o governo e os Al-Shabaab são a mesma coisa, e as interpretações que o Zacarias trouxe nos dizem algo, mas é também preciso pensar no risco de teoria do complô, de boatos, que também às vezes resultam na linchagem de pessoas locais. Então tem esse risco também de violência. Obrigado. Primeiro queria agradecer profundamente pelas intervenções feitas. Eu queria fazer alguns comentários e depois algumas perguntas. Na intervenção da Neuza, se não me engano, que fez o trabalho com o João Feijó, ao longo, portanto, da sua exposição, pareceu, portanto, dar a entender de que os conflitos étnicos eram também parte integrante para explicar determinados conflitos entre as mulheres em determinados centros, digamos, deslocados. É muito verdade que muitas das explicações que estão à volta do debate dos conflitos étnicos tendem, e me parece ser uma tendência muitas vezes subterrútil, a dar a impressão de que existem estruturas internas dentro dos diferentes grupos étnicos para explicar seja as percepções que cada um dos grupos étnicos tem, tanto em relação a um como ao outro. Mas o que nós nos esquecemos também, que é uma grande lição, penso eu, da antropologia cultural, e sobretudo quando estudamos aquela região de Cabo Delgado, de que a ideia do conflito étnico por si próprio não explica grande parte dos conflitos entre estes diferentes grupos naquela região. Porque muitas vezes os estudos mostram mais avançado, e eu penso que isso também, o trabalho de campo que fui fazer naquela província, que esses ditos conflitos étnicos são, na verdade, a expressão de outros conflitos subjacentes, portanto, da própria sociedade. Pode ser, por um lado, seja na competição dos diferentes tipos de recursos, sejam recursos de poder ou recursos de representação simbólica naquelas regiões. O que quer dizer que uma leitura em termos de conflitos étnicos, para mim, me parece profundamente perigosa. E depois, temos a dimensão metodológica que me parece um grande problema. Quando nós trabalhamos na perspectiva das ditas entrevistas semi-estruturadas para captar as percepções, representações e até determinados conflitos, isso, na verdade, acaba sendo prejudicado, porque as percepções, elas dificilmente são captáveis pelas entrevistas semi-estruturadas. Exatamente porque as entrevistas qualitativas aprofundadas, que podem significar, seja em forma de conversas informais aprofundadas, para nós compreendermos aquilo que é o discurso não subjacente ao discurso aparentemente exprimido ou dito de forma pública. Este é o primeiro aspecto fundamental que eu penso que é necessário insistirmos profundamente. O segundo ponto que me parece também problemático, mas pode ser talvez uma percepção. Quando nós começamos a discutir o problema metodológico para estudar a questão dos conflitos, nos esquecemos de um aspecto que é central. É que por detrás dos ditos conflitos étnicos também, há um conflito em relação à imagem que as pessoas têm, seja do Estado, que é representado por diferentes grupos que se apropriam de forma dinâmica em vez de diferenciada, o que carrega, na verdade, também um impacto estrutural sobre a forma como isto vai afetar a relação entre uns e outros. E depois, o que é que significa, de facto, subdividir os diferentes grupos em função da dita pertença étnica? Este é um debate que me parece profundamente difícil, exatamente porque os grupos étnicos no seu interior não são necessariamente estanques.
há muitas estruturações que são muito mais complexas, que precisam talvez ser captadas com outras perspectivas. Mas também há uma limitação que me parece importante, é que se nós continuarmos a estudar e a aplicar de facto uma dimensão muito mais clássica dos estudos no contexto moçambicano sobre estes aspectos particulares, e depois não temos a dimensão antropológica e etnográfica sobre estes conflitos, penso que fica complicado de captar aquilo que talvez são os microconflitos, que podem ajudar provavelmente a esclarecer determinados fenómenos. Ponto número 1. O segundo ponto que eu queria fazer comentário é sobre a questão do modelo de desenvolvimento, que foi colocado, penso que pela, não sei se é a Tassiana, não sei se estou errado, exatamente, sobre a questão do modelo de desenvolvimento. É verdade que colocou muita incidência sobre a questão da exploração dos recursos como um aspecto central para discutir o modelo de desenvolvimento e a distribuição desses recursos. Só que também há um aspecto que é uma variável que me parece não muito presente, que penso que podia contribuir provavelmente a esclarecer determinados aspectos. Nós sabemos que o grande problema do modelo de desenvolvimento no contexto de Moçambique não se liga apenas e necessariamente à questão da distribuição e da lógica dos seus recursos, mas é a própria natureza do Estado e a forma como o Estado moçambicano tem sido construído, que tem impactos perversos na relação entre as populações, sobretudo nas zonas rurais, naquelas duas províncias, Cabo Delgado e Niassa em particular, é o caso que eu conheço um pouco mais, na medida em que a estruturação desigualitária interna ao próprio Estado, ao nível da província de Cabo Delgado, e a forma diferenciada como se distribuiu, portanto, o Estado na perspectiva dos serviços públicos, não impacta apenas a forma como se acede aos recursos, mas é sobretudo também a forma como é que o Estado é apropriado e às vezes contestado no interior dessas regiões. Então, a ideia do modelo de desenvolvimento no contexto de Moçambique, limitada à ideia da distribuição dos recursos, é profundamente limitada, exatamente porque nós sabemos que no interior da província de Cabo Delgado, por exemplo, nós sabemos que a forma como o Estado se faz presente não é tanto através do acesso aos recursos tal como são descritos para a indústria extrativa, mas é sobretudo o Estado apropriado como contrato social. E sabemos nós que um dos grandes problemas de Moçambique é a forma diferenciada como nós acedemos e como o Estado, aparecendo como contrato social, não é sentido no seu interior. É daí que eu penso, uma das dimensões fundamentais para discutir o problema do modelo de desenvolvimento é discutir uma questão da natureza frágil e, às vezes, problemática da forma como o Estado se constrói nas zonas rurais para explicar essas diferenciações. Duas questões eu coloco, portanto, as duas intervenientes sobre as quais fiz alguns comentários. Por um lado, eu quero saber, de facto, de que ponto de vista nós poderemos compreender, portanto, este modelo, diz que modelo de desenvolvimento, mas compreendido aqui na perspectiva dos recursos, mas eu queria insistir, será que o problema do não acesso ao Estado na província de Cabo Delgado explica-se mais pela forma como é que o modelo de desenvolvimento não é capaz de responder às necessidades locais, ou explica-se também por causa do desfuncionamento interno da forma como é que o Estado funciona naquelas regiões? Primeira questão. A segunda, sobre a primeira, Neuza, eu queria também dizer que muitas vezes eu tenho a impressão de que a interpretação que se faz de determinadas entrevistas, elas acabam sendo autorreprodutivas no seu interior, no sentido de que nós levamos o discurso que nos é dado e interpretamos para dar uma certa significação às respostas das questões que nós colocamos. O que não me parece ainda profundamente claro, e aqui coloco a pergunta, como é que as entrevistas semi-estruturadas, nos termos, portanto, que colocou, podem responder, por exemplo, sobre os mecanismos de microagressão em relação, portanto, ao Estado e como é que isto depois reproduz, portanto, uma imagem perversa, seja sobre ajuda, portanto, humanitária, que muitas vezes é instrumentalizada pelo Estado, e também queria perceber até que ponto é que estas mulheres às quais entrevistou, elas têm uma percepção significativa sobre o papel que elas têm dentro do processo de construção do Estado e como é que isso é contestado. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Laice. Eu queria fazer um comentário sobre os outros efeitos que a violência pode trazer para a vida das mulheres. Eu penso que para as moderadoras que estão a pesquisar sobre o assunto, podiam em algum momento olhar de uma forma um pouco mais abrangente sobre os efeitos da violência
da violência para a vida das mulheres. Por que eu digo isto? Porque geralmente quando se fala do terrorismo em Cabo Delgado, quando se fala da violência, nós olhamos para os efeitos imediatos. O que acontece depois? Que são ferimentos, as mulheres ficam deslocadas, mas é importante sabermos que depois deste conflito tem mulheres que estão a ser recrutadas para o terrorismo. Tem mulheres que já estão a operar juntamente com os terroristas. E se estão a operar com os terroristas, foi por forma compulsiva ou voluntária. E se for voluntária, essas mulheres decidiram juntar-se aos terroristas por que razões? A meu ver, acredito que muitas delas estão a unir-se aos terroristas mesmo por via a fugir dos efeitos adversos que esta situação está a trazer. E quando essas mulheres unem-se aos terroristas, quando essas mulheres já operam com os terroristas, o que elas conseguem trazer de ganho para os terroristas? Então é importante olhar para este assunto de mulher, conflito, e tentamos abstrair o máximo possível, porque parece que sempre quando se fala de conflitos, nós olhamos para aquilo que as mulheres sentem, mas há muito mais por detrás. É importante nós vermos outros aspectos que estão ligados com isto, ver as diversas formas que estas mulheres estão a ser puxadas para os terroristas por via de raptos, por via de recrutamento compulsivo, de forma voluntária, como é que elas atuam, se atuam, porque foram obrigadas, porque há vários elementos aqui por detrás. Então é importante, se calhar, em algum momento, incorporar estas outras faces nesses estudos ou análises sobre as dinâmicas de género no conflito em Cabo Delgado. Obrigada. Então eu queria pedir à Neuza e a Tassiana e a Blamir se querem responder algumas questões que foram colocadas pelos participantes. Muito obrigada a todos pelas questões e pelas observações que cá deixaram ficar. Em questões metodológicas mesmo, posso não me alongar, é preciso que eu não me alongue nesse aspecto, deixando para uma análise ou uma verificação. Como eu havia dito logo no início, é um estudo que ainda está em processo, que de alguma forma existe esse espaço para poder se discutir esses aspectos. Se possível, até pode me encontrar assim, de uma forma singular, e podemos discutir os meus métodos, ou os métodos que nós estamos a usar para essa pesquisa, e vais colocar também o teu parecer, e com isso podemos conjugar e ver qual é o melhor caminho para podermos chegar a uma pesquisa que seja de mais-valia, que traga resultados um pouco mais profundos à luz, né, dos aspectos metodológicos que aqui colocas. No aspecto sobre a submissão da mulher, como desculpa o nome que o Paulo colocou, não necessariamente que estejamos a falar de uma submissão manifesta. Quando eu referenciei a questão do processo de socialização, no qual o meio rural está inserido, a mulher acaba agindo ou age de uma forma em que ela se coloca numa dimensão inferior ou inferiorizada do homem, quase que de uma forma sutil, imperceptível. A socialização faz com que exista uma hierarquização social do homem em função da mulher. Então, todas essas dinâmicas que circundam a perspectiva ou a visão da mulher sobre o mundo, sobre o que ela é e fundamentalmente sobre o que ela é em relação ao homem, faz com que todas essas dinâmicas se processem de uma forma que não lhe dê muito espaço para poder agir ou poder aceder à decisão social ou a se manifestar de uma forma igualitária em relação ao homem. Por isso, essa perspectiva de incorrermos sempre a questão da submissão da mulher em relação ao homem, mas por questão de socialização, pelos costumes, pela cultura, todo esse processo de aprendizagem pela qual passa desde a infância,
faz com que ela interiorize e ela pratique esses costumes e esses valores quase de uma forma sutil, mesmo nem percebe que ela está a agir de uma forma que lhe incapacite a perspectivar ou olhar mais ou a se colocar num pé de igualdade em relação ao homem. É necessariamente nessa dimensão que estivéssemos a falar, porque existem vários programas, vários pacotes que agora estão a ser implementados no meio rural para poder empoderar a mulher e poder resgatar aquilo que é a sua identidade face ao homem, porque a questão da socialização e o ambiente em que ela vive não lhe permite que ela tenha um avisamento maior sobre como é que ela é e como é que ela deve se perspectivar na sociedade. Então, é mesmo nesse sentido, talvez eu esteja errada, ou talvez eu esteja equivocada nesse aspecto, mas nessa perspectiva, ou na perspectiva que nós colocamos no nosso trecho, na nossa pesquisa, é mais por essa via. Quanto à colocação da Márcia, existe um livro, uma pesquisa que já foi feita sobre o impacto do conflito sobre as mulheres e o papel da mulher. Todos esses aspectos que colocaste, acho que eu tenha falado de uma forma um pouco mais sutil para não ser repetitiva. Então, existe um texto que fala sobre o papel da mulher dentro do conflito. E todos esses aspectos que colocou estão lá devidamente colocados. Então, só para não roubar tempo, é mesmo uma questão de gestão de tempo mesmo. Eu posso te oferecer o livro, então vais ler, podemos conversar. Muito obrigada. Obrigada pelas questões. Creio que algumas com a Neuza já têm resposta e também não vou repetir. Eu acho que vou me dirigir a uma questão que tinha mais a ver com o modelo de desenvolvimento e a gestão de recursos naturais como uma causa que foi identificada em todos os grupos de mulheres com as quais tivemos a oportunidade de conversar. Sem dúvida que a questão da gestão dos recursos naturais esteve muito no centro, mas devo dizer que toca também nos aspectos que colocou, particularmente uma desidentificação com as estruturas governamentais, uma sensação de que este modelo de desenvolvimento está desenraizado daquilo que são as culturas locais. Em algumas das citações que nós trazemos na própria pesquisa, há menção à forma como as autoridades locais desconhecem quais são as cerimónias, participam para fazer os discursos, mas há uma série de, vamos dizer assim, protocolos locais que mostram esta desconexão com a província e com as comunidades. Claramente também uma desidentificação e um protesto ao partido no poder. Também foi uma coisa bastante levantada. Então, há um olhar sobre o desenvolvimento que é muito mais amplo e muito mais profundo e que tem também a ver com a falta de espaços para as comunidades determinarem este processo de desenvolvimento. E depois isso se vê muito claramente, mesmo neste momento de reconstrução e nos programas de desenvolvimento que estão a ser desenvolvidos para a província, que não incluem as vozes destas comunidades, tanto as comunidades deslocadas como mesmo a sociedade civil local. Portanto, realmente o que se nota é uma governação que talvez discursivamente fale de participação, mas do ponto de vista efetivo, prático, isso não acontece e gera, sem dúvida, esta resistência, esta dissidência e uma forma também de desconexão com aquilo que é o poder formal, vamos dizer assim. Então, aquilo que levanta certamente foi algo que também sentimos e discutimos um pouco ao longo da pesquisa. Mas, sem dúvida, a gestão dos recursos naturais, a desigualdade na redistribuição destes recursos e o impacto ambiental foi uma coisa que foi trazida e discutida por todas as mulheres de forma unânime. Então, acho que é isso que eu posso, talvez, complementar. Vladimir, quer dizer alguma coisa? Eu não sei se houve uma pergunta diretamente feita a mim. Sei que há uma que foi feita ao Zacarias diretamente,
E se eu fosse dizer alguma coisa, talvez iria repetir um pouco, mas talvez em relação à questão do Paulo sobre a submissão, eu acho que há uma distinção entre a narrativa e a estrutura social e como ela está pensada e imaginada, e depois o que é a agência das mulheres no dia a dia e aquilo que se pode ver que às vezes se organiza fora dessa narrativa e nessa base se vê instâncias de não submissão. Mas quando se vai conversar e se faz a pergunta de como é que está organizada, como é que são as hierarquias sociais, esta narrativa de submissão é recorrente. Eu acho que é um bocado a tensão entre o que é dito e o que se pode observar. E é nesses aspectos do que se pode observar que se pode encontrar os aspectos, por exemplo, como foi feita das aparentes alterações dos papéis de género, que não são realmente alterações, são contradições ao que é a narrativa e ao imaginário. O que me sugere aqui dizer muito, há um cruzamento de fatores políticos, sociais, econômicos e culturais que devem ser pensados com toda a profundidade necessária. Alguns de origem histórica, outros mais recentes, entre internos e externos. Portanto, assim, as controvérsias em relação ao tipo de resposta armada que tem sido dada ao problema é compreensível para entender o recurso às empresas privadas de segurança, que foi a primeira solução encontrada pelo governo. Isto pode ajudar-nos a compreender como é que este conflito alastrou-se para a situação trágica que chegamos. A questão da coesão nacional e sensibilidade que eu ouvi hoje discutir mais cedo sobre os moçambicanos em relação às identidades primárias que mexem com o país, a questão da etnicidade, da raça, da religião e até da classe social. E aqui eu devo concordar com o que o Régio Conrado dizia há pouco tempo sobre a necessidade de manter muita atenção ao trabalhar com estas percepções, porque a longevidade dos antagonismos culturais que existem no país são uma questão presente um pouco por todo o território nacional. Então, estes antagonismos, permitam-me aqui exagerar um pouco, que devem também ser compreendidos ou entendidos para pensar as relações nem sempre cordiais entre nativos, grupos nativos e aqueles que as comunidades consideram convenientes. Portanto, muito rapidamente, para toda tentativa de compreensão do problema de Cabo Delgado deve ter em conta esta complexidade de fatores e não basear-se apenas em percepções unidimensionais. Obrigado mais uma vez a todas e a todos. Muito obrigada, Fernanda. Queria agradecer a Neuza, a Tassiana, a Vladimina, a vossa apresentação, agradecer-vos a todos o interesse que tiveram neste tema, realmente que é tão delicado e tão forte e tão importante para alcançarmos a paz. Muito obrigada. O próximo painel é sobre conflitos, resistência e violência armada. Na sala 3, atenções sobre o papel redistributivo do Estado de Moçambique e na outra sala, recursos naturais, multinacionais e corredores de desenvolvimento. Muito obrigada a todos e a todas.